Boa noite. Como de costume, nós vamos usar esses instantes iniciais da nossa reunião para esquecer um pouquinho dos nossos problemas, das nossas aflições, para que a gente vá se sintonizando e se harmonizando com o ambiente aqui da casa. Que mais uma vez nossos mentores espirituais possam nos ajudar nessa empreitada, nos intuindo, dando-nos o devido esclarecimento com relação às passagens do Evangelho que iremos dissertar na noite de hoje. Que, sobretudo, ao contato de cada uma das lições do Evangelho, que possamos nos melhorar, nos aperfeiçoar, renovar os conceitos e dilatar o nosso entendimento. Que Deus nos inspire, que nos ampare, que nos fortaleça mais uma vez. E que tudo transcorra de acordo com a direção do alto. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro Pão Nosso, capítulo 46. Pão Nosso, que é de autoria de Emmanuel, né? O segundo livro dessa série que nós estamos vendo, e que retrata pequenos trechos do Evangelho bem elucidados, bem dissecados assim, para o nosso entendimento. E nós sabemos bem que o Evangelho é a nossa bússola. O Evangelho é o nosso, aquilo que nos equilibra, que nos deixa no caminho. Que nos momentos de extrema dificuldade é o que nos dá alento, nos consola, é que nos mostra que o fim é outro, diverso desse que nós estamos vivenciando. Às vezes estamos com problemas que parecem ser insolúveis, intransponíveis, e o Evangelho nos consola com relação a isso. Muito mais que consolar, o Evangelho nos põe para cima. Não simplesmente passa a mãozinha na cabeça da gente para que a gente se inspire, mas nos dá aquele ânimo para que a gente supere as nossas limitações, que trabalhe novo e que compreenda os porquês de tudo. Então, nós estamos tendo esse privilégio de estar em contato com o Evangelho. É um privilégio. Quantos passam a vida inteira, mas jamais pegam qualquer um dos trechos para poder refletir, para poder se inspirar, para poder ponderar sobre tudo em sua vida. Muitos religiosos, não estamos falando de pessoas empíricas, não. Muitas pessoas religiosas esquecem-se de estudar, esquecem-se de compreender. Lembra que religião não é uma ritualística. A religião não é algo, um pacote prontinho para você adquirir e a partir disso você ter todas as benesses, ou seja, a entrada para todas as portas vão se abrir. De jeito nenhum. A religião é o caminho. As igrejas, elas são as escolas que esclarecem com relação ao conteúdo, a sua visão particular. Mas todas a gente há de concordar que trabalham em conjunto, pregando a paz, o amor e a fraternidade.
Esses elementos são primordiais da vida de cada um de nós. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos uns dos outros para esse soerguimento. Só que nesse trabalho, nessa luta, nessa empreitada, a gente encontra pessoas das mais diversas, desde as boazinhas até aquelas enfesadas, aquelas super cultas, aquelas completamente ignorantes, aquelas humildes, que tem até excesso de humildade, e aquelas extremamente arrogantes. E nesses extremos, as escalas vão se dividindo e a gente vê pessoas de tudo quanto é nível, de entendimento, de compreensão, de vivência. Bom, e nesse viver a gente vai aprendendo. Então, uns com os outros, nós aprendemos. Nós somos professores e alunos uns dos outros. E esse tema da noite de hoje, o 46º, cujo título é Vós, entretanto, referindo-se a todos nós, né? E tem um entretanto aí, quer dizer, tem um porém, né? Um mas aí. Então nós vamos saber o que é isso, o que é essa paradinha para refletir assim, não ao pé da letra, né? Mas ver de outras formas. O texto do Evangelho está em Paulo, está em Romanos, capítulo 15, versículo 1, que é a carta de Paulo aos Romanos, né? Que fala nesse trechinho o seguinte: mas nós, que somos fortes, vamos bater bem nisso aí, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É uma frase até simples de compreender, mas vamos ver o conteúdo que está ali por trás dela, né? Muito maior do que a gente imagina. Mas nós, então vamos trechinho por trechinho, está se referindo a toda a humanidade, nós. Que somos fortes, desculpa, está referindo-se a todos que estão na Igreja do Caminho, lembrando da época de Paulo, né? Estão na época de Paulo, ele está escrevendo aos Romanos. Então, quem são esses? São aqueles que são os convertidos de Paulo e que estavam a difundir a Igreja do Caminho. Devemos suportar as fraquezas dos fracos. O que é fraqueza do fraco? Então vamos lá. Todos nós temos as nossas fraquezas? Sim. Todos nós temos as nossas fortalezas? Também. Né? Mas quando a gente desenvolve muito o quesito que nós estamos a desenvolver religiosidade, entendimento das coisas divinas, né? Entendimento da vida, entendimento do real sentido do porquê nós estamos aqui, quem nós somos, etc, tudo que a doutrina nos aponta, essa é a nossa fortaleza, esse entendimento. Claro que nesse inteirinho nós temos muitas fraquezas, mas essa é a nossa fortaleza. Então é isso que Paulo estava se referindo também aos integrantes da Igreja do Caminho. Devemos suportar as fraquezas dos fracos. O que seriam fraquezas? Por exemplo, vícios. Um pouquinho, todo tipo de vício. Vício não é uma coisa boa, certo? Então, todos os tipos de vício é uma fraqueza do ser humano? O que mais que eu poderia caracterizar como uma fraqueza do ser humano? Orgulho, vaidade, soberba, ganância. Nesse caso aí, bem a falta de fé, né?
definir bem fraqueza. Fraqueza seria o quê? É algo que eu não consigo superar porque eu tenho limitações, né? Eu não consigo superar, são minhas fraquezas. Como você falou, pode ser o orgulho uma fraqueza? Falta de vontade. Mas eu queria me situar em uma, especificamente. Nós temos muitas, mas uma, que eu acho a mais importante. Fraqueza, tá vendo? Fraqueza dos fracos, tá vendo? Eu acho que uma das maiores fraquezas do ser humano, mais deprimentes, é a covardia. Em que sentido? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o maior covarde não é aquele que não revida. O maior covarde é aquele que agride. Esse covarde que eu estou me referindo. É covardia a agressão, seja ela verbal, física ou moral. Quando a Igreja do Caminho estava sendo desenvolvida, haviam muitas perseguições, sabemos que havia. E elas eram de todos os tipos, inclusive agressão física, inclusive a morte, né? Então, quando você usa disso, da força excessiva, para suprimir algo que é do semelhante, eu chamo de covardia. Um outro tipo. Eu sou assim, bem intelectualizado. Vamos supor que eu seja um doutor em determinada ciência. Sei absolutamente o máximo possível. E encontro uma pessoa qualquer, uma pessoa normal, e eu tento o quê? Me evidenciar, me pôr em destaque, me pôr acima do outro. E muitas das vezes usando da soberba, do excesso de orgulho, de vaidade. É uma fraqueza você ser excessivamente forte em determinada situação e mal utilizar essa força, para mim é uma fraqueza. Isso mostra despreparo. Porque, olha, na realidade, todos nós somos uma enorme potência que está sendo desenvolvida. Todos. Não tem nenhuma exceção. E essas potências, elas não têm assim um limite. A gente sempre fala, tudo que nós quisermos a gente consegue, com muito esforço, dedicação, disciplina e vontade. Falamos isso exaustivamente. Então, o que nos impede de aprimorar em determinada área? Nada. A partir do momento que eu tenho um corpo perfeito, um cérebro perfeito, em condições de desenvolver esse tipo de conhecimento, nada me impede. Porque a vida está justamente aqui a nos fornecer os elementos necessários para o nosso avanço, para o nosso desenvolvimento. Só que quando usamos das nossas potências para massacrar o semelhante, é algo terrível. Então, o detalhe mais assim fácil de elucidar é da fraqueza física mesmo. Aqueles que são mais fortes fisicamente se impõem sobre aqueles que são mais frágeis fisicamente. Isso a título individual, ou pode ser no caso assim de grupal, um grupo sobre o outro, ou a gente vê tanto por aí, um país sobre o outro, uma nação, né?
um povo sobre outro, quando você não usa da fraternidade, você não usa da igualdade, mas sim você se impõe para massacrar, para imperar sobre os outros. É uma coisa que nós trazemos do lado passado, a gente bem sabe que alguns séculos atrás, e até nos dias de hoje ainda existe, mas em menos escala, os povos guerreavam justamente para usurpar e escravizar, para se dar bem. Esses são os fracos que o Evangelho está se referindo. Aquele que usa a sua força maior para impor em detrimento do próximo. Veja bem que os primeiros cristãos, os seguidores do Cristo, eram totalmente pacíficos. Totalmente pacíficos. Revidavam? Não. Jesus, quando com eles aconselhava ao revide, muito pelo contrário. Dizia: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Devemos suportar a fraqueza dos fracos, é justamente isso, não revidar na mesma moeda. Não dar essa face, a mesma face. Se a face que nos é oferecida é de ódio, de rancor, não oferecer essa face de agressão. Nós estamos aqui para fazer o outro trabalho, de mudar as estruturas das pessoas desse mundo. Eu sou muito fraco para conseguir isso. Tá. Tire todos os grãos de areia de um tijolo. Nós vamos ter tijolo? Não vamos ter. Mesma coisa, tira cada ser humano desse mundo. Nós vamos ter uma humanidade? Não vamos ter, mas todos são importantes. Todos são importantes. E se todos estão condensados num só ideal, é muito mais fácil que tudo se concretize. Então vamos lá. Mas nós que somos fortes, ou seja, que temos entendimento, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Temos que compreender, ter indulgência com a falta de entendimento do semelhante e não agradar a nós mesmos. O que seria não agradar a nós mesmos? É aquele negócio que eu falei no comecinho. A gente lê, estuda, se esforça, se aprimora, mas não deve jamais se colocar em evidência. Tanto é que o Cristo falou: quem quer ser o maior, que seja o menor, que seja o servo. E quando você se coloca em evidência, ou seja, você está agradando a si próprio, você está na contramão, você está desenvolvendo o quê? Vaidade, o seu orgulho. Ok? Então, uma pequena síntese do que esse capítulo vai tratar para a gente. Então, vamos começar ali, primeiro parágrafo. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Qual o objetivo que nós temos ao adquirir, a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se a luta e viver aguardando o céu, é o que se prega por aí até os dias de hoje, inclusive que se espera nas casas espíritas, infelizmente. Mas isso faz parte do quê? Da nossa ainda ignorância. À medida que nós formos compreendendo quem nós somos, isso é importantíssimo. Conhecer, saber quem nós somos, a gente vai entender que isso aí não tem nada a ver. Nós vamos viver uma vida de algumas décadas para adquirir um céu eterno de ociosidade. Isso é um pensamento infantil, ingênuo. Se Deus cria todo esse universo que está em transformação constante, no universo nada se cria, tudo se transforma, Já ouviram falar essa frasezinha, batida, Pois é, e nós não estamos em transformação, não fazemos parte? Fazemos, estamos em constante
Quer ver? É muito fácil. Vamos retroceder aqui 10 anos da nossa vida. Nós estamos em 2024. Vamos voltar para 2014. Lembra aí 2014, tá? Como que você era em 2014? O que você pensava? O que você fazia? Compara com hoje. Teve algum avançozinho? Melhorou alguma coisinha? Sem ser as pulguinhas que apareceram? E os quilinhos a mais? No quesito entendimento, mudou, não mudou? Mudou muito. Todos nós mudamos. Isso é natural, não é porque nós estamos na doutrina espírita, não, isso acontece com todo mundo. Um amadurecimento através das experiências. Muito bem. Mas nós não devemos guardar lixo dentro de nós. Então tem certas coisas que nos atraem. Tem certos defeitinhos que a gente gosta de ter. Então, isso tem que ser mudado. A partir do momento que nós compreendemos, não tem como mais guardar esse tipo de coisa. Olha, com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Quando a gente chega nesse patamar do entendimento religioso, para quê? Para a gente estacionar e vamos para o nosso lar e vamos ser felizes? É isso? Esse é o nosso fim? Não. Sabe por que a gente desconhece tanta coisa da nossa vida? Porque não estamos preparados ainda para isso. Estamos em processo de aprendizagem para poder ter condições de suportar e entender o que nós somos. E a gente se acha, com um pouco de entendimento, preparado para uma vida eterna de ociosidade ou de esforço mínimo e máxima satisfação. Se fizer a propaganda desse produto, pode não propor, porque não é verdade. Assim é porque não entendeu. Porque desconhece ainda. É que no momento que entende, sabe que é trabalho. Mas desconhece coisa básica. Quando a gente pergunta assim, quem nós somos? Se você não souber isso, você não vai compreender nada mais para frente. Então, se você não sabe quem você é muito fácil compreender. Eu sou uma criatura criada por Deus, eu vou estar aqui experienciando por alguns anos. Se for bom, eu vou para o céu, se for ruim, eu vou para o inferno. Pronto, acabou. Está simplesinho. Mas quem é você? Eu sou alguém que foi criado na concepção, que ali o sopro divino deu um espírito na hora que nasceu e que vai retornar para Deus depois do desenlace. É muito simples, é muito pouco tempo. E outra coisa, você não dilata o pensamento, você exclui a multidão de pessoas. Multidão. Então nós não estamos mais no tempo de perder um largo espaço de tempo falando sobre isso. Não faz o menor sentido. Então, o que nós precisamos saber? Olha, para furtar-se a luta e viver aguardando o céu, furtar-se a luta. O trabalho nosso é constante, porque é no trabalho que aprendemos. Então nunca vamos deixar de trabalhar. Fato. E esse negócio de morreu, descansou, propaganda enganosa. Pode ir no PROCON também e pedir uma indenização. Não é assim que funciona. Quanto mais forte nós nos tornamos, mais vontade de superar a gente vai ter. Então a gente vai sempre pedir um algo mais. A gente vai achar assim, não, essa coisa, essa missão, essa tarefa, esse planejamento está muito simples, eu quero mais isso, mais isso. Então você começa a nortear seus passos. Você começa já a dar as cores da vida que você está pintando.
Você já deixa de ser aquela pessoa que é monitorada para ser o consultor da sua própria existência. No livro Francisco de Assis, do Milanês, no início do livro retrata João Evangelista até o desencarne dele. Depois que ele desencarna, fica um tempinho no plano espiritual. E quando ele vai reencarnar futuramente, alguns séculos depois, como Francisco de Assis, ele é que planeja toda a sua reencarnação. Sozinho. Está bem descrito lá no livro. Ele sozinho faz todo o planejamento reencarnatório. Como que pode? Porque ele já tem esse conhecimento. Simples assim. Nós vamos chegar nesse patamar? Vamos. Estudamos tanto, né? Nós estamos em constante banco de aula a cada vida. Olha que avanço que nós tivemos nessa existência. Olha quanta coisa nova que nós aprendemos em matéria de ciências, de sociologia, muita coisa. Matemática, física, química, biologia, informática, coisa que temos atrás, física, química. Olha só que avanço. Só de informática, eu vou precisar de mais de 100 anos. Então, vai ser essa. É o mais fácil. Você tem facilidade com física, informática é andar para frente, é muito simples. A informática é muito simples. E olha que desses cursos básicos aí eu fiz 5, né? Um deles é montagem de manutenção, que inclui configuração de software básico, né? Ixi, não entendo para ajudar a fazer. Tem certas coisas, né? Quando nascer de novo para aprender, né? Algumas a gente tem facilidade. Não me adaptei, não. Essa criançada já está vendo. Né? Já nasce sabendo programar. Já está sabendo tudo. Eu sou suspeito para falar porque eu aprendi informática sozinho, praticamente. Aprendi programação sozinho. Fiz programas praticamente só olhando. Então eu tive facilidade, eu tive muita facilidade, tenho muita facilidade nessa área. Mas em outras não. Mas isso é o dom de cada um, né? Isso é o preparo. Aliás, nem é dom, não é algo que foi te dado, é algo que você conquistou. Não nessa, eu acho que traz a bagagem de outras, né? E vocês sabem que quando a gente fala assim, dom, é aquilo que você aprendeu e que você muito gostou. Tem coisa que a gente aprende e não gosta. Aquilo que a gente aprende e a gente não gosta daquilo que aprendeu, a gente esquece. Mas aquilo que a gente aprende e gosta verdadeiramente, você já nasce isso, renasce, né, com esse dom, com essas facilidades. Tanto é que tem tanta gente por aí, tantos exemplos vivos, né, que já nascem, por exemplo, senta no piano e toca. Sem nunca ter. Eu estava vendo no japonês lá, deve ter coisa de 5, 6 anos. Pois é. De olho vendado tocando. Pois é. Da onde que é isso? É Deus que deu o dom? Deus não é Essa parcial. nota não é a tempo. Pois é, Deus não é parcial. Para tocar uma música daquela lá, alguém foi estudar piano, vai precisar de pelo menos uns 8 anos, 4 a 5 horas por dia. Para chegar naquele nível que a criança com 5, 6 anos está tocando. Pois é. Eu bem sei. Eu tocar algumas notinhas ainda na guitarra.
para você. E sai, ó, bem malemar. Mas se não esforçar, você não supera as suas limitações. Está ruim agora, na outra vai estar um pouquinho mais fácil, e assim vai. Aquilo que você gosta, tem que praticar, tem que fazer. Então, quando você voltar na próxima, vai estar mais simples. Já ouviram um testemunho de uma pessoa que começou a aprender, eu acho que depois de 60, 70 anos, 80 anos, acho que 80 anos de idade, entrou na faculdade para aprender não sei o que, não sei qual matéria. Aí perguntaram para ela, mas você não vai ter tempo de exercer, né? E ela falou assim, mas na próxima eu já vou estar mais bem preparado. Eu vi, acho que um vídeo desse lá, uma senhorinha, né? Mas tem um outro caso, engenheiro e advogado, ele aposentou, depois que ele aposentou com mais de 70 anos, ele foi para a faculdade, com 80 anos ele estava formando a turma dele. Inclusive a pessoa lá que foi fazer a apresentação da turma lá, né, fez uma apresentação todinha com homenagem para ele. Falou que no dia que ele chegou, achou que ele era o dono da fábrica. O reitor, ele olhou para ele assim, mas ele estava sentado na cadeira de aluno. É só um corpo envelhecido, porque a mente é a mesma. Ele formou médico com 79, 80 anos. Admiro quem tem essa dedicação nessa disciplina. Bom, vamos ler de novo, só para a gente pegar um pouco da minha. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se a vida e viver agora no céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. O discípulo alcança a luz do conhecimento. Então, tudo que nós estamos a aprender gradativamente vai ser usado no nosso próprio benefício. Ou melhor, vai ser a nossa ferramenta de interação com o mundo. Vai nos trazer mais facilidades. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra que pisa. Todos nós podemos escolher um caminho e trilhá-lo, segui-lo, desenvolvê-lo. Basta querer, gostar. E aquele que não gosta? Tem tantos, né? Tem tantos que perdem tempo, hein? Bom, vai chegar esse um dia que haverá uma compreensão maior sobre isso. A partir do momento que você lhe dado uma cota de responsabilidade, as coisas mudam de figura. Hoje em dia está se dando uma liberdade muito assim, solta, indisciplinada para que as pessoas possam fazer as escolhas. Então não tem uma certa diretriz. Pode fazer o que quiser. A própria cultura nossa atual está em caminhos equivocados que estimulam a escolha do erro. A liberdade, ela é essencial para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Sem a liberdade, é muito difícil amadurecer. Você fica muito dependente das ordens ou do sistema que lhe é imposto. Com a liberdade, você tem que seguir a diretriz. Só que as diretrizes que estão dando é aquela lá. A porta estreita e a porta larga. Jogar a porta larga para tudo quanto é lado. E largue a porta da perdição. Primeira porta larga. Drogas. As drogas dão uma sensação de alegria, de liberdade, de poder para as pessoas? É falso isso, não é? É artificial. É o que nós buscamos. Consegue-se ali de uma
totalmente equivocada, né? E que vai ter consequências gravíssimas. É artificial. Mas essa mesma alegria, essa mesma euforia que ela causa, você pode conseguir de outras maneiras. E uma das mais belas, das mais satisfatórias, é quando você aprende a amar. Acho que todo mundo, no final das contas, busca essa sensação, sabe? É como que soubesse que lá no final do arco-íris tem um tesouro guardado, mas não sabe como é esse tesouro. E buscam de tantas formas equivocadas alcançar-se esse tesouro que se perde, mas um único caminho que vai fazer-nos chegar a essa euforia, a essa satisfação, a essa alegria, essa felicidade imensurável e inesgotável, chama-se amor, que é do que nós somos. Nós somos criados, é a nossa essência. Estamos desenvolvendo essa potência, estamos correndo atrás disso. Por isso o Evangelho fala tanto em fraternidade, indulgência, perdão, tudo que faz o desenvolvimento do amor, desse sentimento. Tudo que você faz tentando driblar, ou seja, indo por caminhos fáceis, é temporário, não satisfaz e é viciante. Você vai querer sempre mais, e olha o que dá, né? Talvez bem sabe. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Olha só. O que quer dizer isso? Receber o sagrado auxílio do Mestre. É o que nós estamos fazendo. Estamos em constante contato com o Evangelho. É todo o seu legado. Estamos recebendo tudo isso de graça. E subtrair-se à oficina de redenção. O que seria a oficina de redenção? Pôr em prática. É testemunhar a ignorância extrema. Então, muitos buscam a religião para envaidecer-se, para adquirir conhecimento para si, mas os outros. E eu falo reiteradamente aqui, o maior tesouro que a vida nos forneceu está do nosso lado e a gente não vê. Chama-se irmãos. Está em cada um. A partir do momento que a gente conseguir compreender isso, a gente vai ver quanto que nós éramos felizes. Não sabia isso. Uma prova disso, um exemplo disso, é que, por exemplo, nós somos uma família, pai, mãe, 2 ou 3 irmãos, e vivemos a vida familiar normal, como todo mundo vive. Não damos o devido valor às pessoas que estão naquele ciclo, porque a gente está sempre pensando na nossa vida, né? Pensando no nosso trabalho, em conquistar, em sair de casa, em construir família, etc. Mas, no momento que nós perdemos um pai, uma mãe, um irmão, a gente vê a falta que aquilo ali vai nos fazer, o vácuo que vai promover o nosso íntimo, e a gente vai ver que a gente era extremamente feliz e não sabe. É ou não é? Pessoas não deixam vácuo? Não sangra até hoje o nosso coração quando lembramos daqueles que já partiram? E demos o devido valor a eles enquanto estavam com a gente? Não. É a mesma coisa nós aqui. Nós somos parentes consanguíneos? Não. Nós vamos passar.
daqui a alguns anos, esse curso acaba, cada um vai para o seu lado, daqui a pouco ninguém mais tem contato um com o outro, e a gente vai ver que perdeu a grande oportunidade de estreitar amizades eternas. Passou, mas não deixou raízes. Mesma coisa quando a gente estava no colégio, um grupo enorme de amigos, né? Aí acaba o ano letivo, cada um vai para um canto. E cadê as amizades? Alguns ficam, outros desaparecem. Nós ainda não sabemos dar o devido valor às pessoas. Mas quando uma delas falece, a gente está lá para plantear do lado do caixão e lamentar o tempo perdido e lembrar as coisas boas. Por que a gente perde tanto tempo? Pois é. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Tá, que reino que é esse? Reino dos céus? Nosso lar? Esse é o reino? Não, o nosso íntimo, a nossa essência. Só que dentro de cada um, de cada pessoa. Nós trabalhamos para isso. Aqueles que têm um pouquinho, esclarecem, reavivam aqueles que menos têm. E assim nós vamos criando um mais humano, mais fraterno. Já melhorando bastante? Bom, não teve guerra ainda entre Pouso Alegre e Congonhal, por exemplo. Né? A gente vai lá saquear Congonhal para fazer as coisas para cá. Já não tem mais isso. Antigamente tinha povos que estavam perto assim e guerreavam, até inimigos. Não tinha. Hoje já está uma coisa bem mais estruturada e organizada. Então ainda tem resquícios, mas já mudou bastante. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas. Qualquer tempo, inclusive a nossa casa. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Desertaram do serviço esperando a bem-aventurança. Quantos querem um caminho mais fácil? Como tem? Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Senso da realidade. O que eu falei agora há pouco, conhecer a si mesmo, entender, ver o que é vida real, saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e qual que é para onde que nós vamos, qual que é o nosso fim. Isso vai nos dar noção justamente dessa responsabilidade que temos. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade, mas vós, que já sois fortes, ou seja, vocês que já têm um pouco de compreensão, já sois fortes no conhecimento, já compreendem uma coisa, não deveis repousar na indiferença, ou seja, não guardar só para si e os outros, cada um que busca. Não, fazer a nossa parte. Não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. Lembra da parábola da candeia? Lembra? Deixai a candeia acima, para que possa iluminar os outros. Ou seja, quem é a candeia? O conhecimento, o amor, que esteja em evidência para que outros possam se beneficiar. Que adianta deixar escondido embaixo, para que ninguém veja.
Então, é imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa equilibrada, agindo pela vitória do bem, no ciclo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, ou seja, vós não sois ignorantes, nem pobres da misericórdia do Senhor. Ou seja, a quem muito foi dado, então, cada vez que a gente tiver mais conhecimento, mais trabalho virá. Então, se a gente quer sossego, repousemos na nossa ignorância. Só que aí, como eu falo, o nosso fim é um só. Quando a gente não se agita, a vida nos agita. Quando a vida agita, ela agita com gosto. Aí a gente tem que aguentar. Então façamos o melhor possível, de acordo com o nosso grau de avanço, né? Mas alicerçado, gente, sempre não fazer nada, mas nada, absolutamente nada por interesse. Nada por interesse. Quando se faz por interesse, estamos indo por um caminho que vai dar um desgosto lá na frente, muito grande, porque você não vai encontrar aquela satisfação que você esperava. Quantas pessoas desistem dos caminhos da doutrina porque querem evidência, querem atalho e querem só a sua parte, não quer fazer nada pelo semelhante. Aí desilude mesmo. Quantos já entraram no centro aqui e já estão hoje em outras doutrinas religiosas, porque não acharam aqui o que buscavam? E quantos vêm à casa espírita porque procuraram em outras casas religiosas e não acharam o que buscavam e encontram aqui? Logicamente, todas essas casas religiosas são escolas do Espírito. Em que nível você está é onde você se matriculou, né? Mas todas, como eu disse no começo, pregam essencialmente fraternidade, amor, paz, benevolência. O caminho é esse aí. Vamos próximo? 47. Nós vimos então esse que é vós, entretanto, né? Está dando a consciência de quem nós somos e do que nós devemos fazer, né? Agora, o 47 fala o problema de agradar. Como que agradar pode ser um problema? Eu vivo para agradar o próximo. Isso pode ser um problema? Vamos ver que trecho que é no Evangelho que está retratado. É uma frase, para variar, de Paulo. A carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Sei que ninguém decora isso, né? A gente fala só porque é bonitinho falar capítulo 1, versículo tal. É bonitinho falar isso. Não, é uma referência. Para te buscar, para quem quer buscar, é uma referência. Mas a gente não decora. Tipo assim, perguntas do Livro dos Espíritos. Pergunta 560 fala. Tem gente que sabe de cor salteado, né? Jesus, nem é 909 que eu falo aqui todo dia, não consigo decorar. Porque gosto de O Divaldo guarda todas as datas, né?
Data de qualquer coisa, ele fala. Cada um. Mas Data, o ano, vocês sabem a explicação de como é que funciona o cérebro nosso, como é que ela guarda isso, né? Tem uma diferença. Quando você lê, você está aprendendo, tem duas coisas que acontecem no seu cérebro. Atividade elétrica e atividade química. A atividade elétrica, ela se dá quando você fala coisas sem emoção. Quando tem uma emoção, deixa de ser elétrico e passa a ser químico. Aí é que o negócio fica gravado. Aí que está o segredo. Então você tem que gostar, porque no seu próprio cérebro há uma ação química e isso ali fica gravado. E a parte elétrica é mais ou menos como a memória de um computador. Você digita um texto enorme no computador e não salva. Tá? Não salva. Não grava. Aí você desliga o computador. O que acontece com o texto que você digitou? Perde tudo. Mais ou menos o cérebro é assim. Tá? Enquanto está passando ali, estão todas as informações. Depois, desaparece. Mas tudo que é químico fica ali gravado. A explicação disso, bem notória no seminário da Nete Guimarães, explica com uma clareza extraordinária sobre isso que eu estou falando, palidamente. Mas é uma explicação. Por que que a gente uns gravam e outros não? Então, a partir do momento que você gosta de uma coisa, por exemplo, eu adoro a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Eu amo de paixão essa pergunta. Mas é mais fácil. Por isso mesmo. E sem responder até com as vírgulas. E é a única também. Eu fico pouco de ver esses pastores, né, que recitam versículos. Fala dos profetas, quem que é quem vem de quem que o outro. Porque estudou. Se a gente estudasse, se a gente se aplicasse um pouquinho, saberia também. Né? É uma coisa você pegar um livro, estudar a vida inteira um livro. Agora você vai saber. Teve uma experiência interessante que aconteceu quando eu estava no colégio, que eu acho que eu até já contei isso aqui. Tinha um professor de química, acho que eu estava no segundo colegial. O professor de química tinha muita dificuldade de passar a matéria para os alunos. Eu não entendia, difícil. Isso no comecinho do ano. Ele falou assim, então vamos fazer um acordo aqui. O ano inteiro vocês vão ter que aprender 100 questões. São 100, uma centena de questões, perguntas. Que nada vai cair na prova que não esteja aqui entre essas perguntas. Tá? Tipo assim, a prova de hoje vai ser da pergunta de 1 a 20. Vai cair algumas perguntas dali. Você sabendo aquelas perguntas, aquelas respostas, você tira a nota. Então, de 100, eu vou falar uma coisa para vocês. Para quem geralmente ia tirar ali no final do ano 20, 30 de nota em média, né? Tiraram 70, 80, às vezes até 90% de aproveitamento do jeito que foi passado o conteúdo. E ali estavam, daquelas 100 perguntas e respostas, estavam contidas toda a matéria do ano. E os alunos aprenderam, nós aprendemos, e tiramos notas boas. O que mudou? O essencial que mudou no tipo de aula, que ninguém gostava de física, era extremamente extenuante. Tinha uma pergunta que você começava a responder com uma folha, você tinha que virar e continuar respondendo na outra, fazendo cálculos, de tão extensa que era.
Você gastava uma aula para fazer uma pergunta, para fazer a resolução. Mas aprendia. E gostava daquilo. A partir do momento que você aprendia, você gostava. Você entendia como é que funcionava o mecanismo, um passava para o outro, um ajudava o outro. Essa experiência foi marcante, porque denota que, mesmo quem tem dificuldades em certo tipo de compreensão, ali superou essas dificuldades e aprendeu de uma forma simples coisas complexas. Então, o fato de você gostar do professor, gostar da fórmula que foi passada a matéria, isso muda tudo. Mas quando você não gosta, não adianta, pode passar lá a explicação. Chega em casa e não lembra mais, não lembra mais de nada. Então, a gente tem que gostar realmente do que está fazendo, do que a gente quer. Vamos trazer isso para a vida pessoal, né? Muitos têm aquele sonho de adolescente, né? Quando chegar a idade tal, eu quero casar, encontrar uma pessoa, casar, construir família, ter filhos e ter aquela vida final feliz, né? Harmoniosa. E consegue namorar, consegue trabalho, com muita dificuldade, arruma uma casinha, vem o primeiro filho, o segundo filho, mas não tem satisfação, não tem aquele, não é um sonho, deixa de ser um sonho. O que faltou? Aonde que está o erro? O erro está no gostar, amar o que faz. Às vezes você faz por um ideal, por um sonho, para ter uma vida eterna, para estar em evidência, falar assim, eu sou uma pessoa que pratica caridade, uma pessoa que ajuda o próximo. Isso não pode ser por evidência. Que é feito por convenção, né? Não vale. O interessante é a tal da barganha. A gente às vezes barganha com a nossa vida. Que é assim, fazer porque a família acha isso. Então... Nós temos que fazer as coisas por amor. À medida que quando a gente aprender a fazer por amor, a gente vai ser extremamente feliz. A gente vai ser extremamente realizado. Mas enquanto aprender essa formulazinha, olha aí, problema de agradar, que é o 47, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria certo por Cristo. A fala de Paulo, né? Se Paulo ainda estivesse agradando aos homens, ele não seria certo por Cristo. Isso quer dizer que a maioria das coisas do mundo estão em contradição com as leis que nos regem. Uma coisa que está muito em voga hoje é política, né? Fala a verdade. Pois é. Sabe o que eu acho mais assim atrasado na nossa política? E olha, num país democrata, né? Eu acho extremamente atrasado uma coisa. São pouquíssimas pessoas que servem ao próximo. E a grande maioria serve a si mesmo. A grande maioria quer o poder para enriquecimento próprio. Ou, se não é financeiro, é moral, político, orgulho, que é poder, evidência. É isso que falta. Do sistema
É muito diferente disso. Mas você pode corromper tudo com o seu famoso jeitinho. Não existem pessoas corruptas, não existe lei, né? Dribla-se. Mas e a consciência? A gente dribla? Não. Se a gente seguisse a voz da consciência, faria as coisas erradas? O que falta então na nossa política? Viver pelo próximo, fazer aos outros aquilo que quereríamos que se nos fizesse. Só isso. Mas são poucos ainda, pouquíssimos, que têm essa visão. A maioria, tudo em benefício de si e dos seus. Para quê? Uma ilusão. Estamos cansados de saber que aqueles que estão no poder e fazem mau uso hoje, amanhã serão aqueles que estarão mendigando e passando fome, para aprender o reflexo daquilo que fizeram. Promover a miséria e a fome, vão arcar com essa consequência. Vão nascer nesse meio para reverter aquilo que eles mesmos ocasionaram. Então, enquanto não houver essa consciência da responsabilidade uns para com os outros, vai estar sempre nessa roda. Vai lá e volta aqui. Vai lá e volta aqui. Então, a conscientização das pessoas é extremamente essencial para que nós se transformem. Não adianta. Pode pôr de novo aí o império, né? Monarquia. Pode pôr o regime que for. Se as pessoas não mudarem, pode pôr a igreja para tomar conta do povo. Olha o que aconteceu na Inquisição. É pura política. Pura política. Puro poder, corrupção, crimes. É nisso que o homem está pautado ainda? Não, já está na hora de mudar esse trem. Né? Mudar esse. Se estivessem agradando aos homens, então, para a gente fazer o que é certo, não vai agradar uma multidão de gente. Não vai agradar. Mas e aí? Não seria certo isso. A gente tem que fazer o que é certo. E se alguém se melindrar com isso, aí o problema é do outro, do nosso. Então, às vezes, a gente se oculta para não criar atritos. Não é verdade? Antigamente, era muito comum, quando perguntava assim, qual é a sua religião? Sou católico. Boa, sou cristão. Mas não falava que era espírita. Porque se falasse, o outro já se escandalizava. Por exemplo, isso deixou uma mensagem forte a respeito desse governo de votar. Ele Veio trazer a espada, né? Realmente, nós temos que guerrear, né? Temos que lutar contra essas imperfeições. Jesus mexeu no sistema político da época? Mexeu. No sistema financeiro? Mexeu. O que deu? Mas, até o final, ele perseverou nas suas ideias. E hoje o mundo colhe o quê? As sementes que ele plantou lá atrás. Não só ele, né? A ideia inicial é dele, teve tantos e tantos propagadores. Pois é, mas se a gente ficar com a candeia embaixo do alqueire, não vamos iluminar ninguém. Talvez seja uma das dificuldades maiores que nós venhamos a encontrar. A gente quer evitar o atrito, né?
e às vezes o atrito é inevitável. Faz parte. Vamos lá. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Vão ter críticas. Quem já sofreu alguma crítica por ser espírita? Ninguém é a família, agora, tem muitas coisas, né? Engraçado que dentro da família não tem crítica não, mas entre os amigos tem muito. A semana passada, uns 10 dias atrás, eu estava numa discussão no bom sentido, que para mim não existe discussão, né? A pessoa questionou sobre determinada coisa e aí eu falo assim, mostra na Bíblia para mim onde é que está. Essa parte é pior. Sem hesitar, eu falei, ó, João capítulo tal, versículo tal. Capítulo 10, de 1 a 13. Sobre a reencarnação, né? Quando Nicodemo vai procurar Cristo, às escondidas, à noite, e Cristo fala para ele sobre a reencarnação, que ele tem que viver da água, né? Renascer da água e do Espírito. Só que ainda assim Nicodemo não entende, né? O que Cristo quis dizer com aquilo. E por aí vai a história. E o camarada, eu dando lá. Aí depois, por fim, ele falou assim para mim, ó, eu sou católico praticante. Eu falei, então você deve conhecer a Bíblia melhor do que eu. Mas você leu o que eu indiquei, porque ele questionou, né? Mostra para mim onde está na Bíblia. Aí eu falei, ó, capítulo tal. E não foi só esse, eu passei mais uns 2 trechos da Bíblia. Um da carta de Paulo, se eu não me engano, é aos Romanos. Mas esse eu me lembro bem, que é como é que Jesus conversa com Nicodemo. Aí ele fala assim, por fim ele fala assim, ó, vê se não me segue que eu não sou novela. Então, mas eu só estou respondendo o seu questionamento. Você pediu para eu mostrar na Bíblia, eu te dei os trechos da Bíblia. Ah, mas eu não sei nem o que é versículo, eu sou ignorante, né? Então, você que está falando, eu não sou eu. Pois é. Não tem como agradar todo mundo, não tem jeito. Eu não sei nem o que é versículo. Então, assim, eu sou ignorante lá dos cafundóis, não sei de onde, que eu estudei só até a quarta série primária, eu falei assim, então, mas você está questionando coisa que você desconhece, eu não chamei ninguém de ignorante. Esse foi apenas um chavão que ele aprendeu, né? Quando alguém fala onde mostra na Bíblia onde está. Porque a postagem, na verdade, eu não. Faz muito tempo que eu não converso com ele, nem nas redes sociais, né? Assim, é meu amigo, tudo se eu encontrar cumprimento, mas não tem como conversar. Mas cada um está no time. Eu fiz uma postagem justamente de uma criança dessas aí, a criança com 5 anos de idade e depois com 8 anos de idade. Ela decorou, é lógico que ela decorou, mas é impossível para uma criança decorar coisa do corpo humano e uma apresentadora de televisão mostrando a molécula, não lembro qual molécula que é, o AS, né, ácido acétil salicílico, e ela falando, essa molécula é tal, e é tal e tal, e serve para tal coisa. Para uma criança de 5 anos decorar tudo aquilo que aquela menina está falando, é impossível. Só que a própria postagem, né, eu só compartilhei a postagem. A própria postagem está falando assim, prova da reencarnação. O camarada entra e começa a questionar, né? O que mais existe, são provas, existem tantos casos estudados, né, catalogados, mais de 1000. Mas se a pessoa não quiser, né, ela se fecha falando, eu não quero ver isso não, isso não existe. Então, também isso para ela, para mim, pessoas que pensam assim, isso não é importante.
São pessoas que estão no primeiro estágio, que têm que aprender o beabá. Você entra no pré-primário, você tem que aprender as letras. A mais B, mais A dá aba. E aí vai começando. B mais A, Bá. Tem que começar do básico. Então não adianta você pegar uma coisa que está lá na frente que ela não vai compreender, mas você pode fazer o máximo esforço. Ela não vai entender. Mas eu nem vou, eu nem tento. Só que quando a pessoa questiona, né, aí eu sou obrigado a... Você decorou. Você ainda sabe, eu não sei não. Alguns eu sei, porque são algumas passagens que são que frisam determinada coisa, né? Eu nunca fui por esse lado, sabe? Cada um tem o seu jeito de ser, seu dom, né? Sua maneira de viver, a sua maneira de pensar. Lógico, nós somos todos uns diferentes dos outros. Cada um está no seu tempo, né? A pessoa não vai aceitar a verdade se ela não quiser que aquilo ali seja verdade. Mas uma coisa todo mundo tem que concordar: honestidade, perdão, paciência, fraternidade. Isso aí tem que ser, não tem como discordar disso. Se discordar do básico, aí imagina as outras coisas, né? Então esse beabá eu acho que é o mais importante de toda a sociedade compreender, porque a partir daí se constrói realmente uma sociedade, um indivíduo. Sem esses alicerces. Aí nesses casos aí, para a gente, né, que já tem um certo conhecimento, nesses casos aí, quanto mais a pessoa se exalta na conversa, mais ainda a gente tem que manter o nível da conversa em nível de número. Senão o que eu aprendi, né? Se eu ficar nervoso e eu retrucar, eu evitar uma agressão, então eu não aprendi. Na hora que eu for colocar na prova, pois é, né? É isso mesmo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Olha, a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que se importam apenas com os elementos da sua igreja. Quem vai ser salvo? História da salvação. Vai ser salvo só se for na minha igreja. Se for outra igreja, ele não vai não. Já ouvi isso. Está puxando a sardinha? A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que satisfazem as exigências e caprichos, que pensam igual, né? Estão naquele meio. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e vigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude. O que quer dizer inquietude? Uma insatisfação, né? Uma insatisfação, muita inexperiência e vigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Às vezes a gente é machucado, sim, no orgulho. Isso vai de acordo com o grau de evolução que a gente tem, né? De tolerância às adversidades. Tem gente com pouquíssima tolerância, tem uns que tem muita tolerância.
Eu acho que uma maneira da gente superar isso é consultar sempre a consciência. Olha, eu devo satisfação à minha consciência. Não importa do que me rotule, não importa como me julgam, como que eu estou perante a minha consciência. Ela me acusa? Ela mostra as minhas fraquezas? Ela aponta os meus erros? Ou ela está ali tranquila? Ela, ao invés de mostrar os equívocos, aponta que eu estou no caminho certo. A quem eu devo essa satisfação? A sociedade? A gente nem sabe quem que está nos julgando, o que está falando aquilo, o que está pensando aquilo. Ora, a gente deve, ao meu ver, satisfação apenas com Cristo. O que eu quero dizer com Cristo? Se o que nós estivermos fazendo estiver em desacordo com o que Ele ensinou, nós estamos errados. Ele apontou o caminho. E nossa consciência, a partir do momento que nós já compreendemos o Evangelho, pelo menos o básico dele, a nossa consciência vai apontar, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. A gente não precisa dar satisfação àqueles que nos julgam. Vamos ser julgados muito. Quando vamos chamar vocês são bobos, vocês fazem isso, vocês são passados para trás, vocês são trouxas. Você ajuda aqui, o cara do outro dia faz a. Mas o que a nossa consciência aponta? A gente tem que ser um servidor, um trabalhador do bem. Imagine se a gente fosse julgadores, né? Nós estamos indo por um caminho que lá na frente vamos nos tornar trabalhadores da seara do bem, mas a gente julga o próximo. Então a gente nunca vai descer nas regiões umbralinas, porque só tem gente que errou lá. Às vezes a gente vai estar até lá, né? Pois é. A gente não pode ter esse tipo de preconceito. Do que Jesus foi acusado quando ele pregava? De ser amigo dos demônios. Ele expulsava de Ser demônios. falso profeta? Falso profeta. Mas Amigo dos demônios. ele era. E ele revidou? Não explicou. Falar nisso, só uma rápida propaganda. Alguém de vocês está assistindo The Chosen? Eu assisti. Quem estiver assistindo, eu aconselho. Mas eu não gostei muito. Usaram Mateus ali que. Colocaram Cristo que, no meu modo de das leituras, tudo que a gente tem a teoria de Cristo são diferentes do que Olha, demasiadamente mais. No meu modo. olha. Se fosse retratar o Cristo como ele é, ninguém conseguiria. Eu achei interessante a fórmula. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando você está no jardim de infância, o que você aprende a fazer? Faz aquelas letras grandonas, né? No caderno aprender a desenhar as letras bem garrafais, uma coisa bem simplória, bem simples mesmo, mas que funciona com as crianças. Não funciona? Esse método não funciona.
como a gente, estamos falando da civilização, da população da Terra. Lembrando que essa série já atingiu 200 milhões de pessoas, e o objetivo é alcançar 1 bilhão de pessoas, né? Então, olha quantas pessoas existem no mundo, das mais diversas. Se houvesse uma fórmula explicando ali como que acontecia aquelas coisas, o pessoal ia entender? Não ia. Toda a profundidade. Então, achei interessantíssimo o que aconteceu nessa série, porque ela ensina o básico que todos têm que aprender. O básico do básico. Humano. Beabá. Agora, para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, vai sentar numa sala de aula de pré-primário. O que você vai achar daquilo? Muito simples. Concordo com algumas coisas. Mas interessante que por trás daquilo ali está a mensagem. A mensagem está ali. Isso é importante. Se você quiser saber maiores detalhes, nossa biblioteca está recheada de livros que falam. E isso, os livros que nós temos na biblioteca falam assim, palidamente sobre Cristo, palidamente mesmo. Imagino que tem lá em cima, né? Muito maior. Mas a nível da população é importantíssimo isso chegar a milhões de pessoas, talvez até 1 bilhão de pessoas. Isso é importantíssimo, porque é como se estivesse vivendo novamente a história do Cristo na Terra, para todo mundo entender da forma mais simples possível. Eu achei fantástica aí. Isso não acontece por acaso. Não acontece por acaso. E uma das coisas que eu sempre achava que faltava assim, na religiosidade é cada um saber quem que eram aquelas pessoas que estavam com Cristo. Eu lembro que em 2010, quando a gente começou em 2009 aqui o nosso curso. Em 2009 ou 2010, eu fiz uma atividade com as pessoas que estavam acompanhando o curso. Cada um ia retratar um dos apóstolos, fazer uma pesquisa sobre o apóstolo, origem, nascimento, feitos, etc. E fizemos. A maioria, eu perguntava, quem são os 12 apóstolos? Não sabia. Não sabia. Falavam Lucas, Marcos, Zacarias, mais Barnabé. Não apóstolos. Eu não sabia o básico do básico. Ali você vai aprender pelo menos o básico do básico. Quem que era irmão de quem? Quem que era primo de quem? Era tudo mais ou menos. Porque nós tínhamos Irmãos e primos. Né? Então, eu achei fantástico isso, porque é uma coisa que eu achava que era primordial, as pessoas saberem sobre a vida do Cristo e de toda a história, todo o contexto. Ficou de uma maneira leve, né? Assim, é superficialzinho, mas bacana as passagens, paralítico, é interessante. A gente tem que. Tem algumas coisas ali que eu não. as mulheres que acompanhavam. Mateus, a gente acha de Mateus. Mas quem está gostando muito realmente são as pessoas de religiões que estavam realmente adormecidas. Aqueles que vão numa igreja, mas se perguntar quem foi fulano, o que Lucas fez, não sabe. De repente tem uma mensagem como essa desse seriado, né? É tão simples, tão humano, tem hora que eu fico assim, não estou assistindo não, estou ficando com raiva de ver a facilidade de ver, parece que é bobinho, parece que esse está bobo demais, e que os outros não têm mais influência, que a mulher que está acompanhando lá não. Mas para quem está afastado de uma leitura, está fantástico. Nossa, que Jesus é legal, como que o fulano é. Eu
já li muitos livros falando sobre essa história. Então, eu conheço bem as passagens que estão aqui. Por exemplo, no Sublime Peregrino, do Ramatiz, que retrata a vida do Cristo, dos apóstolos lá, tem uma coisa que está nesse livro que é bem marcante, que corrobora com o Mateus que vocês estão vendo lá. Ele tinha umas características. Ele tinha uma memória fantástica, ele tinha uma rapidez de anotação fantástica. E isso está lá. Mas do autista eu vi porque que pôs esse elemento. Isso é culpa do autor. É que o autor, eu vi no podcast a explicação, que o autor tem um filho, uma filha que é autista. E ele quer lutar pela causa, né? Então houve lutar pela causa, mas não é essa a realidade. Sim, mas mesmo assim, mesmo com todas as imperfeições, eu acho que a iniciativa foi fantástica, tanto é que está dando sucesso. E isso não é à toa. Uma coisa dessa monta não é à toa. Nosso lar não é à toa. Os mensageiros não é à toa. E eu ainda vou ficar nessa encarnação minha, eu ainda vou ter a satisfação de saber que vão filmar o Paulo Estevam. Tem que ser assim. A série seria fantástica. Eu já assisti vários filmes de Paulo Estevam. De Paulo de Tarso. Não da história de Paulo Estevam. E é assim, superficial isso. Muito vago. Vamos terminar aqui, senão nós vamos quase depois a gente fala mais sobre. Deixa assim. Não, isso que eu falei na quinta-feira. Na quinta-feira eu falo. Senão não vamos misturar coisa de quinta com coisa de terça-feira. Mas tem um livro que até eu falei, eu já cito esse livro aqui, o Martin do Gólgota, né? É um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler. É historiado? É. Então tem certas coisas ali que foram um pouco da mente do autor? Sim. Ele pegou os fragmentos e compôs uma história. Mas muita coisa que está lá é verdade, é historiado e a gente desconhece. Então é um livro. Eu tenho PDF, até eu vou passar mais para frente para vocês. Muita experiência e vigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolvem. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. Ou seja, se você está bem, vai ser julgado pela facilidade. Se está mal, vai ser julgado também. Por que você tem que passar por tudo isso? Né? Às vezes a gente pensa, às vezes eu me pergunto, por que tanta dificuldade para determinados elementos, né? Para desenvolver a sua tarefa? Eu lembro do Jerônimo Mendonça, né? Poxa vida! Que vida! E ele era um bom humor, uma coisa impressionante. Ele foi ruimzinho no passado também, né? No passado ele foi da virada, né? Foi fácil, A não. biografia dele, né, ele foi encarnações, foi príncipe que era cruel. Né? Ele era cruel, ele era um matador mesmo. Então, você vê que a lei, ela impera para todo mundo.
12 apóstolos. Um morreu por suicídio. Um morreu de morte natural, que é o João. 10 sofreram morte bárbara. Por quê? Para servir de exemplo para a posteridade? Porque não se passa a mão na cabeça de ninguém. A cada um de acordo com suas obras. Fez coisinha errada lá atrás? João Batista, o que aconteceu com ele? Por quê? Quanto que ele degolou? 500 ele degolou. Mandou degolar, né? Como que foi a morte dele? Ah, isso é lei de olho por olho, lei de dente. Não. Lei de justiça. Um dia nós vamos saber melhor esses meandros. Tem uma coisa que eu ouvi que eu fiquei meio que assim, puxa vida, eu não concordo plenamente, não. Eu acho que eu ouvi aqui no centro. Aqui no centro. Uma leitura. Uma leitura que foi feita no domingo. Então, não é que o palestrante falou, foi a leitura que ele deu. Mas eu vou lembrar direitinho, agora nós estamos sendo orar para a gente falar sobre esse assunto, sobre a tal da lei da misericórdia. Certas coisas, eu posso estar, lógico que eu posso estar equivocado, mas sabe quando não encaixa? Não encaixa. Então, eu vou voltar a falar sobre esse tema. Tá? Eu vou lembrar direitinho, próxima terça-feira a gente fala sobre isso. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem, elevação, trabalho e aproveitamento. Como o caso que o Geraldo citou, né? Tem pessoas que não estão preparadas ainda para ouvir. Então, como que elas reagem? Com gritaria, com selvageria, com agressão verbal ou com rompimento de relações. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Quer ver? Vamos ter adversidades? Vamos ter. Mas a gente tem que seguir também aquele conselho de Cristo. Mansos como pombos, prudentes como a serpente. Então, isso quer dizer o quê? A gente tem que saber onde está pisando, tem que saber com quem está falando, saber até onde você pode ir, o que você pode fazer. Mas existe uma linguagem universal que você pode falar com todo mundo, de igual para igual. Essa linguagem chama-se amor. O dia que nós aprendemos a falar essa linguagem, não vai ter barreiras para a gente. De jeito nenhum. Bom, gente, já passei 5 minutos do horário de vocês. A gente fala um pouco aqui, e a hora que você vai de um assunto para o outro, a gente não consegue esgotar. Mas espero que dê para aproveitar, né? O que a gente desenvolve aí. Joia? Gente, boa semana, tudo de bom. Semana que vem estamos aí com saúde e em paz a tocar nosso barco.